Louvado seja o coração de Jesus. Olá, filhas. Estamos aqui em mais uma terça-feira para meditarmos, estarmos juntos, para falarmos um pouco sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Vamos seguindo aí as nossas meditações, os nossos estudos. Vamos nos preparando cada vez mais para discernir a vontade de Deus, né, para nós, para a nossa vida de oração, como mães espirituais dos sacerdotes. Que bom, vamos esperando aí cada uma das senhoras que estão entrando. Gratidão pela presença. Deus abençoe. Hoje vamos falar de um tema bem especial para a nossa vida de oração, que é a virtude da obediência. Já meditamos então aí a virtude da humildade. Agora vamos falar desta virtude tão cara ao coração de nosso Senhor, que é esta virtude do obedecer, submeter. Boa noite, filha. Deus abençoe. Gratidão pela presença das senhoras. Vamos só aguardando um pouquinho. Então, lembrando que nós estamos também dando um curso para a consagração a Nossa Senhora. Boa noite, Detinha. Deus abençoe, filha. Boa noite a todas que estão entrando. Muito bem. Então, estávamos falando, né, desta data importante que está se aproximando da memória de Nossa Senhora Rosa Mística, que nós estamos, então, fazendo aí a preparação para nos consagrarmos. O curso, filha, nós estamos dando via Meet. Já foram 2 aulas, 2 encontros. Estamos na metade já do curso. E vamos então, estamos aí nos preparando, tá bom? Se a senhora acha que consegue se preparar, correr aí e assistir as formações que já foram dadas, só entrar em contato conosco, mandar mensagem, que nós inserimos a senhora no nosso grupo para então nos prepararmos. Boa noite a todas, Deus abençoe. Então vamos começar, vamos fazer a nossa oração, para começar então a nossa meditação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faremos uma oração que é indulgenciada, com 300 dias de indulgência. Uma oração de oferecimento de Santa Teresinha do Menino Jesus pelos sacerdotes. Ó Santíssima Trindade, pelas mãos de Nossa Senhora das Dores, ofereço-vos hoje e em todos os momentos da minha vida e por todos os séculos
as santas chagas de Jesus e o amor dos anjos e santos do céu e da terra, purificado no sangue preciosíssimo do Divino Redentor. Uno-me intimamente ao meu doce Jesus, oferecendo todos os meus pensamentos, palavras, obras, sofrimentos e alegrias, particularmente para a formação de santos sacerdotes. Eterno Pai, eu vos ofereço, em satisfação dos meus pecados e pelas necessidades da Santa Madre Igreja. Assim seja. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Com o vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, lembrando um pouco o nosso itinerário, para darmos continuidade hoje, nós estamos meditando desde o ano passado sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Nós já meditamos sobre o primeiro aspecto da oração, que nós devemos oferecer tudo a nosso Senhor, principalmente nos oferecermos pela salvação das almas. A exemplo de Santa Jacinta, que nós falamos. Depois, nós falamos sobre a conformidade com a vontade de Deus. Nós precisamos nos conformar, ter este ato da vontade, para que a nossa oração chegue ao trono de Deus. Depois, nós falamos sobre atos de piedade, sobre o dom da piedade, sobre a virtude da piedade, que é necessária e fundamental para que a nossa oração também seja verdadeira e, de fato, uma elevação da nossa mente a Deus. Depois da virtude da piedade, nós meditamos a virtude da humildade na oração. Como é necessário termos esse coração humilde, a exemplo da Santíssima Virgem Maria, a mais humilde de todas as criaturas, a exemplo do Magnificat, que Nossa Senhora cantou, assim que viu Santa Isabel. Então, agora nós chegamos a uma outra virtude, que desde o dom da piedade, da virtude da piedade, nós estamos falando dessas duas virtudes, porque elas estão relacionadas. Não tem como eu ser humilde se eu não sou obediente. Então, nós veremos que para eu ser obediente, eu preciso da humildade. E também nós vamos perceber agora que o dom da piedade traz como virtude anexa justamente a obediência. E nós estamos usando aqui como base para essas nossas meditações ao longo das próximas semanas sobre a virtude da obediência, o livro do Padre Roio Marim, Teologia da Perfeição Cristã. Então nós vamos seguir aí o raciocínio do nosso amado Padre Roio Marim. Então, dentro do dom da piedade, o Padre Roio Marim vai colocar então para nós a virtude da obediência. Então vamos só lembrar um pouquinho o que é então o dom de piedade. O Padre Roio Marim diz que a natureza deste dom é que ele é um hábito sobrenatural, infundido com a graça santificante, para excitar na vontade, por instinto do Espírito Santo, um afeto filial para com Deus. Então, o dom da piedade, filhas, é que nos leva, por um ato da vontade, reconhecer Deus como Pai. É isso que o Padre Roio Marim quer nos dizer, a partir dos escritos do próprio São Tomás de Aquino, que nos lembra também que o dom da piedade faz parte da virtude teologal da justiça. Então, olha que importante, filhas.
A virtude da obediência está associada ao dom da piedade, que está associado à virtude teologal da justiça. Então, somente um coração justo pode ser um coração piedoso e pode ser um coração obediente. Então, são virtudes que nós precisamos lembrar e trazer sempre na nossa memória, nos nossos atos, pensamentos e nas nossas práticas cotidianas, principalmente no nosso momento de oração, que é o foco aqui da nossa meditação. O Padre Roy Marie, então, vai nos colocando que existe virtudes da observância. E nesta virtude da observância, ligada diretamente à virtude da justiça, tem justamente como objeto regular os relacionamentos entre os inferiores e os superiores. Então, esta virtude, ela nos traz esse aspecto do governo e da autoridade. Então, ela é necessária tanto para a nossa vida natural, para o exercício social cotidiano, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, das nossas relações de Estado, mas também ela diz respeito à nossa vida espiritual, porque ela também está direcionada à nossa relação para com Deus. Reconhecer Deus como esta autoridade máxima sobre mim, sobre a minha alma. Então, São Tomás vai dizer que esta virtude da observância é aquela virtude pela qual oferecemos culto e honra às pessoas constituídas em dignidade. Logo, eu reconheço naquela pessoa a qual me submeterei por obediência a dignidade a que ela se apresenta, como meu superior no chefe, meu chefe de trabalho, como meu superior no trabalho. Aqui, por exemplo, na nossa vida religiosa, tem o superior a quem eu obedeço, tem os coordenadores a quem eu obedeço. Então, nesta linha de observância, eu devo reconhecer a dignidade dada por alguém. Então, é isso que São Tomás quer nos dizer, a honra devida que nós damos ao outro. Por isso eu obedeço. Mas o principal também é que eu obedeço porque vejo Deus no outro. Isso é o mais importante para nós, porque vejo a vontade de Deus no outro. Então, São Tomás vai dizer para a gente que a virtude da observância, por isso, tem dois aspectos, que é a dulia e a obediência. Então, a dulia é esse culto que nós devotamos a alguém. No nosso caso, cristão, nós devotamos essa reverência, por exemplo, aos santos, a Virgem Maria. Então, a Nossa Senhora, nós devotamos o culto de hiperdulia, porque Nossa Senhora está aí, em sua dignidade como Mãe de Deus, num alto grau, né, de santidade, de honra, de amor e respeito que nós devemos ter para com esta boa mãe. Depois, por exemplo, São José é o culto de protodulia, porque ele está aí então, também na linha como o primeiro dos santos. Então, esse é o primeiro aspecto da virtude da observância, esse culto de dulia. Mas o que interessa para nós é o segundo aspecto da virtude de observância, que é uma outra virtude,
a virtude da obediência. Então vamos entender hoje um pouquinho o que é esta virtude da obediência. Então, Padre Rui Marim vai nos dizer sobre a natureza desta virtude. A obediência, então, é uma virtude moral que deixa a nossa vontade executar os preceitos, as ordens, as designações dos superiores para conosco. Então, ela tem uma característica de fazer com que nós estejamos sempre prontos a realizar aquilo que nos é pedido. Então, se nós temos essa virtude, ela age diretamente na faculdade da vontade, nos movendo, então, numa ordem direta a obedecer, a fazer aquilo que me é pedido por esta pessoa a quem eu dou a honra. Eu dou, então, ali a dignidade que ela merece, por ser ela o meu superior. A quem devo, então, a submissão, né? A obediência. Então, o fundamento da obediência está nessa autoridade do superior, que eu recebo diretamente. E aqui, de novo, São Tomás de Aquino vai nos lembrar, sendo citado por Padre Rui Marim, que nós só reconhecemos essa dignidade e só reconhecemos esta autoridade e só obedecemos porque, na verdade, obedeço a Deus, que está presente na autoridade dada àquela pessoa a quem me manda. E eu ali, então, prontamente a realizo. Qual é a grande questão, filhas? Nós sempre estamos prontos a obedecer na ordem material. Diz para nós Padre Rui Marim. Nesta dimensão, então, mais das nossas relações práticas. E num nível que diz o quê? Quando eu obedeço no trato de que foi me pedido, pega alguma coisa, faz aquilo ali, a gente, numa ordem de trabalho, numa ordem de execução de atividades, eu prontamente até obedeço e realizo. Posso questionar um pouquinho, posso realizar às vezes aquela atividade da forma como eu pensei, não da forma como me foi pedido para fazer, mas vou executando aquilo que me é pedido. Porém, esta ordem ela não é satisfatória para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração. Nós necessitamos ir para algo mais excelente desta virtude. Então, o Padre Rui Marim vai nos lembrar que a obediência é uma virtude menos perfeita se nós pensamos nas demais virtudes, como as virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. Mas, ou mesmo nas virtudes excelentes, que são as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas, no aspecto mais da imolação, do sacrifício, da renúncia, esta virtude é a primeira e a mais excelente delas. E é este aspecto que nós devemos observar para a nossa vida de oração. A virtude da obediência, filhas, pede de nós uma renúncia, pede de nós uma imolação. A virtude da obediência exigirá de nós sacrifícios, relacionados primeiramente a quê? A nossa vontade.
Então, filhas, é da natureza e da excelência desta virtude, como nos diz aqui São Tomás de Aquino, o padre Roio Marim, que ao obedecer, eu preciso ser contrariado. Eu preciso me sacrificar. Eu preciso me imolar. Então vai me contrariar. Vai ser algo que para mim vai ser muito difícil fazer. Vai ser algo para mim muito difícil me esforçar. Vai exigir de mim, vai ser exigente. Mas eu preciso dar este passo. Por isso, São Tomás vai nos dizer que é uma virtude mais excelente do que as demais. E como nós sabemos, todos os mestres da vida espiritual vão dizer que para progredirmos na vida espiritual, para de fato sairmos de uma vida de iniciantes para uma vida de mais evoluída, na nossa vida de intimidade com Deus, nós precisamos aprender a obedecer. E esse é nosso desejo. Mas não só aprender sobre essa virtude da obediência no seu aspecto conceitual, mas também entendê-la na nossa vida sobrenatural, no nosso processo de intimidade, na nossa vida de oração. E este ponto é o primeiro ponto e o mais importante. Entender que nós precisamos sacrificar, imolar e fazer um esforço da nossa vontade para obedecer. E São Tomás vai dizer que neste momento, esta virtude, ela ganha este âmbito sobrenatural. Saímos deste nível prático e material e transcendemos esta virtude para uma ordem mais profunda. E aqui é muito forte para nós como mães espirituais, porque ele usa um termo muito próprio para nós, que é um verdadeiro holocausto à obediência. E de fato, filha, nós sabemos o quanto é. O quanto é esse oferecer-se. Então, os aspectos da oração vão se unindo. Lembrem disso, filhas. O primeiro aspecto da oração é oferecer-se a Deus pela salvação das almas. Então, como eu faço esse ato de oferecimento? Eu preciso dessa virtude da obediência. Assim como eu preciso lá da conformidade. Assim como eu preciso lá da piedade. Assim como eu preciso da humildade. Elas vão se completando. Elas vão se unindo. Elas vão se fortalecendo para nós. Então, este holocausto, que ele seja de amor, como Santa Teresinha nos ensina. E assim obedeceremos. E chegaremos a um grau de obediência, que agora é onde eu quero parar aqui, na excelência da virtude. Então, falamos da sua natureza, da sua origem, da sua natureza e da sua excelência. Agora eu vou dar uma pausa no Padre Roio Marinho e quero trazer algo prático para nós pensarmos. Que para chegar nessa transcendência, como nós precisamos praticar esta virtude. E agora eu vou pegar aqui um grande santo do nosso carisma, porque nós, na Fraternidade Misericórdia Materna, no nosso apostolado Ame pelos Sacerdotes, temos como pilar do nosso carisma a virtude da obediência. Temos 3 virtudes como pilar: obediência, verdade e liberdade. Então, a obediência é a primeira delas. E vou pegar aqui um santo mariano, que é base do nosso carisma, que é São Maximiliano Maria Kolbe. Ele vai nos falar muito belamente sobre a virtude da obediência. E aqui nesta conferência número 8, que são conferências que São Maximiliano dava para os seus confrades, os franciscanos conventuais, e ele vai chamar de Santa Obediência. Então, filhas, nesse momento aqui, quando o Padre Roio Marim nos fala desta excelência, deste holocausto, desse sacrifício, desta imolação,
nós precisamos chegar neste grau que São Maximiliano vai nos falar, de uma santa obediência. Porque São Maximiliano vai dizer que o único meio de santificação é esta santa obediência. Ou seja, filhas, obedecer em tudo, sem nada questionar, sem nada negociar, porque às vezes a gente negocia a obediência, recebe a obediência, mas eu dou um jeitinho de me explicar, eu dou um jeitinho de contornar, eu dou um jeitinho de buscar algo que eu desejo fazer. E, na verdade, São Maximiliano vai nos dizer nesta conferência que o único objetivo, porque devemos insistir na obediência, é que identificamos nela a vontade de Deus. Então, olha a associação que São Maximiliano faz. São Tomás de Aquino, aqui com o Padre Roio Marim, já nos diz que eu obedeço o outro porque devo ver Cristo no outro e ver a vontade de Deus no outro. Mas São Maximiliano vai um pouquinho além. O objetivo da própria obediência é porque eu estou fazendo a vontade de Deus. É porque eu estou ali identificando a vontade de Deus. E esta é a essência da santidade. Fazer a vontade de Deus. Obedecer. Me submeter. Então, ele fala que a obediência precisa ser santa para que ela passe justamente deste grau de algo meramente exterior para algo interior, para algo profundo, para algo que vai ordenar, filhas, tudo dentro da nossa vontade. E aqui um aspecto importante para nós mulheres. A obediência ordena os nossos afetos, que em nós tem aí questões hormonais, tantas outras questões que vão deixando grandes oscilações, que vão perturbando a ordem. Mas a obediência vem e ordena. Gravem isso no coração, filhas. A obediência ordena todas as coisas, exteriores e interiores. Mas para isso, ela precisa ser um movimento da alma. Para isso, ela precisa chegar nesta excelência que o Padre Roio Marim e São Tomás de Aquino nos fala, do holocausto, da oferta, do sacrifício, da imolação. E aí São Maximiliano vai dizer algo mais ainda para nós. Se você tem dificuldade de obedecer, recorra à oração. Reze, peça a graça. E aí nós vamos conseguir, de forma ardente, penetrar ainda mais numa oração e assim progredir. Então, filhas, eu estou com uma dificuldade. Aqui a nossa filha Ana Carolina está dizendo o como ordena mesmo a obediência, tudo que há de interior. E é verdade, filha. E nós vamos perceber que ordena a nossa vida de oração. É isso que São Maximiliano quer dizer. Se eu estou com dificuldade para obedecer, reza. Recorre à oração. E São Maximiliano ainda fala algo muito belo nesta conferência, encerrando a ideia. Se você também tem grandes problemas com obedecer, diga simplesmente uma jaculatória. Maria, 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 antes de cada obediência. Então, recebi uma obediência, não compreendo, não entendi, a minha vontade entrou em choque e eu entrei em confusão interior. Diga, Maria, Maria, Maria. E São Maximiliano nos diz que tudo se ordena e você obedece prontamente com esta santa obediência. Tá bem, filhas? Então que nós lembremos disso na nossa oração.
Se eu estou lá na oração, estou numa meditação e o Espírito Santo está ali querendo me conduzir e eu querendo conduzir a oração, lembre, vou obedecer o Espírito Santo e diga a jaculatória Maria, 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 para que tudo se ordene. E lembrando que exigirá de nós muito sacrifício. E para a nossa vida de oração e de comunhão com Deus, isso é fundamental. E nesta vocação, ainda mais. Aqui no nosso livrinho mesmo da congregação do clero, vai ter uma oração do Papa Emérito Bento XVI, que ele vai dizer o seguinte, e eu achei muito belo para a nossa meditação hoje. E já encerro com esta oração do Papa Emérito. Nós sacudimos o coração de Deus, mas o rogar a Deus não se realiza somente mediante palavras de oração. Implica também na transformação da palavra em ação, para que o nosso coração rogador lance a faísca da alegria em Deus, a alegria do Evangelho, e suscite nos corações a disponibilidade para dizer sim, eu obedeço. Deus abençoe, filhas. Santa noite. Até a próxima semana. Gratidão pela presença das senhoras. E continuamos semana que vem, meditando um pouco mais sobre essa virtude e também sobre a sua prática na nossa vida de oração. Até mais. Gratidão. Santa noite.